Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, passando aqui para trazer mais um estudo bíblico falando sobre os anjos. Hoje eu quero falar sobre quais são os diferentes tipos de anjos. Muito bem, amados, diletos irmãos, estudando a palavra de Deus, eu descobri que os anjos se dividem em duas categorias. Ou seja, os anjos bons e os anjos caídos. Os anjos bons são aqueles que permaneceram santos ao longo da sua existência. E, portanto, são chamados de santo anjos. Na Escritura, quando os anjos são mencionados, geralmente a referência é ao santo anjo. Ao contrário, os anjos caídos são aqueles que não mantiveram a sua santidade, que se corromperam e se afastaram do Deus Todo-Poderoso. Os santos anjos se enquadram em classe especial. É certo, muitas vezes nomearmos esses anjos mencionando ao seu líder. Qual é o líder dos anjos? A Bíblia apresenta o nome, Arcanjo Miguel. Provavelmente Miguel é a cabeça de todos os santos anjos. O seu nome, Miguel, significa que é igual a Deus, ou que é como Deus. Então, eu quero fazer uma breve leitura na palavra de Deus, para que nós possamos entender. Está no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Daniel, no capítulo 10, ele apresenta uma visão que ele teve. Ele diz que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. Uma palavra verdadeira, concernente ao grande conflito. E ele entendeu estas palavras e teve entendimento da visão. Naquele dia, diz Daniel, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Durante 3 semanas, Daniel fez um jejum e orava a Deus. Ele disse, nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu a bordo do grande rio, o Rio Tigre. Quer dizer, no dia 24 do mês de janeiro, Daniel estava às margens do Rio Tigre. Diz ele, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e o seu lombo cingido com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não ouviram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado,
entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que o Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com o rei das Pérsias. Muito bem, amados, eu vou ler somente até aqui para que nós possamos entender. Daniel tem uma visão, ele vê um ser angelical. Nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que este ser que conversa com Daniel é o anjo Gabriel, o anjo mensageiro de Deus. Ele não é um anjo de batalha. Ele, segundo o escritor do livro de Judá, ele recebe também o título de arcanjo Gabriel, mas até então ele é mensageiro de Deus. Ele não é anjo de batalha, ao ponto que o arqui-inimigo de Deus se coloca diante dele e permanece 21 dias retendo ele no espaço. Ele não ousou abrir sua boca para afrontar o arqui-inimigo de Deus. Ele aguardou pacientemente que Miguel, o primeiro príncipe dos céus, viesse em seu socorro. Então, nós vemos aqui que, segundo a palavra de Deus, Miguel é um dos líderes da hostes celestiais. No versículo 21 diz: contudo eu te declarei o que está gravado na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então, mesmo o Gabriel sendo um anjo mensageiro, ninguém resiste suportar na presença dele, a não ser o próprio Miguel, que é o primeiro príncipe dos céus. Eu fico muitas vezes imaginando, irmãos, Daniel, ele vê um anjo, ele vê um mensageiro de Deus, e ele diz que quando isso ocorre, o seu corpo desfalece, toda a sua carne treme, toda a sua força se esgota, ele cai por terra como se estivesse morto, diz ele, como se estivesse num profundo sono. Hoje, nos dias atuais, algumas pessoas têm brincado de ver anjos subindo, anjo descendo. Inclusive tem pessoas distribuindo dons usando anjos. E o próprio apóstolo Paulo diz que isso não é lícito fazer. Então, nós vemos aqui que o Gabriel se apresenta diante de Daniel e ele fala com Daniel dizendo que ele é um mensageiro vindo da parte de Deus para trazer uma mensagem para Daniel. E ele continua dizendo a Daniel que mesmo ele estando vindo da parte de Deus, o arqui-inimigo de Deus se coloca diante dele e ele espera, ele aguarda pacientemente que Miguel viesse ao seu socorro. E no capítulo 12 de Daniel tem uma palavra que diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu a nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo de todo aquele que for achado escrito no livro. Então,
haverá um período, amados, que nós provavelmente não estaremos passando pela grande tribulação, mas haverá um período de grande tribulação. As pessoas dizem, o coronavírus é a tribulação vindo. Não, coronavírus é apenas uma fagulha. O período da grande tribulação será terrível, onde os seres humanos desejarão a própria morte, e a morte fugirá deles. Não terá meio dessas pessoas suportar tantas dores, tanto sofrimento. E precisamos compreender a palavra de Deus. Precisamos entender o que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus diz. Precisamos nos revestir da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus flua em nossa vida, para que possamos crescer na graça e na misericórdia de Deus. Eu quero ler mais um versículo que está no livro de 1 Tessalonicense, o capítulo 4, de número 16. Aqui diz assim: porque o Senhor mesmo descerá dos céus, com grande brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui nós vemos que o próprio Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nesse período de que vai iniciar a grande tribulação, ele descerá dos céus acompanhado com os seus arcanjos, que são os anjos de batalha, que são os anjos de guerra. Eles virão junto com o Senhor Jesus para para ressuscitar aqueles que morreram. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, aqueles que estiverem vivos, subirão ao encontro do Senhor nos ares. No versículo de número 19 o versículo 9 do livro de Judas só tem um capítulo, irmãos. O versículo 9 diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós vemos, irmãos, que o arcanjo, ele não usa dialogar com o diabo, com o inimigo, igual alguns pregadores têm feito. Ele usa a palavra, diz: o Senhor te repreenda. Então nós vemos que a palavra de Deus nos apresenta dois nomes de anjos. Tem alguns pregadores dando nome a 10 anjos, mas eles estão usando o livro de Enoque. E o livro de Enoque não é um livro considerado inspirado. Enoque apresenta nomes de vários anjos. Inclusive, o nome de Misael é dado ao próprio Satanás. Ele diz que Misael era um dos guardiões do Éden e se corrompeu. Mas como esse livro não é considerado um livro inspirado, eu uso somente a Bíblia. E a Bíblia apresenta dois nomes, Miguel e Gabriel. Gabriel é um dos principais mensageiros de Deus, cujo nome significa herói de Deus. Ao Gabriel foi confiado mensagem importante, como as entregues a Daniel, a Zacarias. A Daniel, o anjo Gabriel começa a conversar com ele a partir do capítulo 8, versículo 16 de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Com Zacarias, Miguel começa a conversar com ele a partir do capítulo 1 de Lucas, versículo 18 até o versículo 19. E a Maria, para Maria, o próprio Gabriel vem trazer a mensagem de que ela seria mãe do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 26 até o versículo 38. E a maioria dos santos anjos não são
dado nome na Bíblia. Nós vemos aqui 2 nomes. Isso é suficiente para nós vermos que existem anjos, que é Miguel, que é o príncipe dos céus, e Gabriel, que é o mensageiro ou o herói de Deus. Mas existem milhares de anjos, mas não são descritos seus nomes apenas como anjos eleitos, que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. As expressões principado e potestade ou poderes parece ser usado a todos os anjos, tanto para os eleitos quanto para os anjos caídos. Ou seja, os santos anjos também são chamados de principados, potestade, poderes, e os próprios anjos caídos também recebem este nome. Somente existe dado nome ao anjo caído somente ao líder dele, não a outro nome mencionado na palavra de Deus que nós possamos apresentar. Umas passagens apresenta como sendo o diabo, a serpente, o dragão ou enganador. Mas todo este título é dado ao líder principal dos anjos caídos. Então, já que nós estamos falando de anjos, vamos procurar nos manter somente na Escritura. No livro de Lucas, capítulo 21, e o versículo 26, nós vemos anjos conversando com seres humanos, igual ele conversou com Maria, que é o Gabriel. Então, amados, alguns anjos são designados como sendo querubins, os quais são criaturas vivas que defendem a santidade de Deus. Esses querubins, tinha um deles que era ungido, que era o querubins, o único que era ungido, se tornou rebelde. Ele se rebelou contra Deus. Também existem algumas criaturas vivas nos céus que defendem a santidade de Deus de qualquer impureza e pecado. São os serafins. Os serafins são uma classe de anjos mencionado apenas uma vez na escritura de Isaías e também lá no livro de Apocalipse, né? No Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 2, é descrito como tendo 3 pares de asas e aparentemente eles têm a função de louvar a Deus e de serem seus mensageiros para a terra. Alguns comentaristas dizem que o mover das asas desses anjos criam tempestade, vendaval. Eu não me aprofundei ainda nesse sentido desse estudo, então eu vou me manter somente dizendo que os serafins são os anjos ornamentais dos céus. Ele tem 3 pares de asas. Com 2 ele cobre seus rostos para não olhar a face de Deus diretamente. Com 2 ele cobre os seus pés para não aparecer a sua nudez. E com 2 eles voam. Esses seres especial, eles estão preocupados com a santidade de Deus. A maioria das referências aos santos anjos nas Escrituras se refere aos seus ministérios que são amplos. Os santos anjos estavam presentes na criação, na entrega da lei, no nascimento e ressurreição, e inclusive na ascensão de Cristo, quando Cristo volta para os céus. E eles estarão presentes no arrebatamento da igreja e na segunda vinda de Cristo. Então, nós precisamos entender, amados, que mesmo os anjos sendo seres invisíveis, eles estão constantemente em atividade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Nós estamos rodeados de anjos. Nós não vemos. Assim como também a palavra de Deus diz que o arqui-inimigo de Deus,
ele está a derredor de cada um de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os anjos caídos também são inumeráveis, embora consideravelmente menos do que os santos anjos, porque são descritos que anjos caídos, eles não se mantiveram no seu estado original. Eles foram liderados por Satanás, que era originalmente um anjo sagrado. Os anjos caídos desertaram, se rebelaram e se opuseram a Deus, ficaram contra Deus e tornaram-se pecadores em sua natureza, perderam a sua santidade. Os anjos caídos foram divididos em duas espécies na Bíblia. Quando Satanás caiu, está registrado no livro de João, capítulo 44, em Lucas 10, versículo 18. Ele levou consigo 1/3 dos anjos que se tornaram o demônio. E a quem se faz referência ao longo do Novo Testamento, que ele levou a terça parte dos anjos, então ficaram 2/3 nos céus como sendo anjos bons. Os anjos caídos, eles são servos do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, e todos os seus empreendimentos, mesmo as suas atitudes, é de se oporem a Deus, de se tornarem contra Deus, de se rebelarem contra Deus. E esses anjos, eles são maléficos. Esses anjos caídos, a natureza deles procurar destruir tudo que Deus faz. Por isso, o meu áudio anterior, eu vos disse que Deus não preparou um meio de reconciliar esses anjos, porque eles escolheram se tornarem mal. Eles escolheram a se rebelar contra Deus. Mas nós temos que estar atentos, amados, porque a palavra de Deus diz que Satanás pode se revestir com uma natureza como se fosse anjos de luz para enganar os seres humanos. Alguns acontecimentos que nós temos visto pode ser considerado um acontecimento satânico. Eu não gostaria de colocar muitas coisas nesse áudio, amados, porque a minha limitação acerca do estudo dos anjos ainda continua sendo limitado. Eu estou aprofundando o meu conhecimento, estou buscando dentro da palavra de Deus, analisando os versículos, comparando os versículos. Então eu peço aos irmãos que procure analisar esses meus áudios com espírito crítico. Não caia em erro, não acredite piamente em tudo que é colocado dentro da rede social. Eu posso cometer erro. Então, analise, estude a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus tocar sua alma e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Um ótimo final de semana para todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.